Olá, internautas. Eu estou aqui com o Getúlio Vargas. Ele é presidente da CONAN, que é a Associação, a Confederação Nacional das Associações de Moradores. Ele também é membro do Conselho Nacional de Saúde, é formado em gestão pública, tem militância comunitária em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, presidiu a União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Atualmente, ele diz aqui que ele reside em São Paulo e atuou no Conselho Nacional das Cidades com ação destacada nos debates urbanos, em especial sobre mobilidade e moradia. Ele também é dirigente do Partido Comunista do Brasil. Boa tarde, Getúlio. Você me ouve bem? Ouço bem, me ouve bem, Bertolino? Seja bem-vindo ao outro lado da notícia. À disposição, Oswaldo. Em casa, Obrigado. então, com a camiseta do Grêmio hoje, já de quarentena, uma das piores coisas da quarentena até agora, claro, além de todos os efeitos nas nossas comunidades, mas para a gente que gosta é ficar sem futebol tanto tempo, né? Pois é. Com certeza, esse é um dos mais suaves efeitos que a pandemia e a quarentena, o isolamento social tem causado, mas com certeza é algo que para nós faz uma falta muito grande. É verdade. Eu, por exemplo, não gosto. Uma das coisas que eu não gosto no fim de ano é porque a gente fica sem futebol. E o Grêmio, você sabe, né? Eu tenho uma simpatia pelo Grêmio. É o meu, considero o meu segundo time. O hino, né? Gosto muito do hino, né? Do nosso grande Lupicínio Rodrigues. Considero o hino mais bonito do Brasil depois do Santos Futebol Clube, evidentemente. Getúlio. Que é o time do rei, né? E E o uma meu? particularidade, claro, eu sei, e mais do que isso, sobre o hino do Psynio, ele, na verdade, foi composto para ser o hino do cinquentenário do Grêmio, É, e né? depois foi adotado como o hino oficial do clube. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler. Aqui, eu vou mostrar aqui o livro do Pedro Pomar. Quando o Lupicínio compôs o hino do Grêmio, o Pedro Pomar estava morando em Porto Alegre. E ele estava, inclusive, envolvido no episódio da greve dos bondes aí, que foi a origem do hino do Grêmio, né? Até a pé nós iremos e tal. Dizem que é uma provocação internacional, outros dizem que é por conta da greve que ocorreu. De fato, foi por conta da greve. Mas o fato é que o Pomar estava lá, e aqui no livro tem um pouco essa história também da composição do Lupicínio Rodrigues. O Getúlio, é inevitável, acho que os nossos internautas estão também aí se perguntando a origem do teu nome. Por que você chama Getúlio Vargas, essa figura tão importante? O nome, né, remete a uma figura tão importante Então, na nossa história. a minha avó era prima do Vargas, Ah, é? acho que prima em segundo grau, e aí, então, homenageou meu pai com o nome de Getúlio. E aí o meu pai queria que eu fosse Júnior, acabei ficando Getúlio Vargas de Moura Júnior. O único neto que ficou com Vargas fui eu. Então, o Vargas desse ramo da família só eu que tenho ainda, E você é da de Porto terceira Alegre mesmo? geração. Sou de Porto Alegre mesmo, mas meus pais são do interior do estado. A minha mãe de São Cepé e meu pai ali daquela região mais perto de Erechim ali. Ah, Mas eram primos. E o tá. de Moura é porque meu avô era primo do Brizola também, não sei exatamente se em segundo grau ou em primeiro grau. Ah, que barato. Legal. Aí fiz a autocrítica da família sendo comunista. Hoje, hoje boa parte de outros também trabalhistas históricos estão no PCdoB, né? É, Entraram recentemente. é. E eu fiz até um especial sobre o João Goulart, né? Conta muito a história do Getúlio, do Leonel Brizola, né? Foi para o centenário do João Goulart, de nascimento do João Goulart. Mas você me ouve bem, Getúlio? O som Te tá ouço bom? bem. Tá. Não, tá, eu tô com fone, Uhum. por isso às vezes eu boto no ouvido, porque esse fone às vezes dá uma Tá. escapada. Eu prefiro conexão com Wi-Fi bem perto aqui, Ah, fone de ouvido para não ter problema de beleza, cortar. beleza. Getúlio, eu queria que você falasse um pouco sobre esse drama. A gente está aqui conversando amenidades, mas é Uhum. inevitável a gente entrar nesse drama que o povo brasileiro acabou sendo
inserido numa conjuntura muito difícil para nós brasileiros, né, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, o presidente com atitudes irresponsáveis, essas coisas todas que a gente sabe aí. Para agravar ainda mais, tem a crise econômica, e a crise econômica atinge, sobretudo, os mais pobres, né? São as camadas da população mais vulneráveis. E tem esse problema aí da pandemia, da Covid-19, que, sem dúvida alguma, atinge com mais gravidade por dois motivos: a população mais empobrecida, as camadas mais empobrecidas, que têm dificuldades com moradia, que é a luta do Getúlio Vargas, tem dificuldade com alimentação. Consequentemente, essas camadas da população ficam mais vulneráveis à contaminação. Você vê o problema por esse ponto de vista também, Getúlio? Então, Oswaldo, para nós é muito preocupante isso que está acontecendo. É óbvio que o isolamento social é uma medida necessária, está sendo adotado em boa parte do planeta. As melhores experiências de superação dessa primeira fase da pandemia nesses países, o isolamento social foi adotado na maioria deles. E isso é fundamental, mas infelizmente nas comunidades o isolamento social às vezes não se dá com 2, 3 pessoas, às vezes são 6, 7, mais pessoas em um ou 2 cômodos. Então, às vezes a pessoa trabalha de dia para comer à noite, né? Então a gente entende que essa situação nas comunidades, principalmente na periferia, é uma situação muito grave, e que a tendência é que, com o passar dos dias, das semanas, mesmo com o auxílio emergencial, mesmo com campanhas de solidariedade, é que essa situação vai se tornar cada vez mais difícil, cada vez mais pesada, cada vez mais complicada nas comunidades, nesses diversos aspectos, desde o aspecto da higiene, e que às vezes o saneamento não é o adequado, não tem as condições sanitárias ideais, mas principalmente também a questão de subsistência dessas famílias, dessas pessoas que têm essa dificuldade. Talvez a antecipação do 13º, principalmente para os aposentados, que corresponde a boa parte da renda dos municípios menores e das pessoas na periferia, possa, agora em abril, dar uma melhorada na situação. Mas, com certeza, é uma situação muito complexa. A gente sabe que é necessário, mas a gente sabe que precisaria de medidas mais efetivas, de ações mais coordenadas, para que a gente possa, de fato, garantir que não se fure nas comunidades a necessidade desse isolamento social. Nessa circunstância que está, a gente vai ver que os setores que moram nos bairros com melhor infraestrutura, com equipamento de saúde, com melhor renda mesmo das pessoas, vão conseguir manter o isolamento social, mas quem está à margem disso, quem está vivendo nas periferias, vão ter muita dificuldade. E aí, quando o pessoal diz, quando chegar na favela, a pandemia com força, com certeza, esses dados que a gente já está achando alarmantes podem ser dados muito maiores. Por isso, a necessidade de reforçar as campanhas de solidariedade, por isso a necessidade de cobrar do poder público ações mais efetivas, somadas à ação de solidariedade, somada a ações de conscientização, vão ser fundamentais para tentar manter a pandemia num patamar que o nosso sistema de saúde possa suportar, e que não aconteça como já está acontecendo na Itália, na Espanha e mesmo nos Estados Unidos, das CTIs estarem transbordando e os médicos terem que optar entre quais pacientes têm ou não o direito de receber os respiradores ou os melhores tratamentos para enfrentar a pandemia. Espero que a gente não chegue nesse patamar cedo no Brasil, que não chegue em nenhum momento, mas com certeza isso passa por evitar que chegue nas nossas periferias a pandemia com força, e se não tiver ações efetivas, isso com certeza é uma possibilidade real. Agora, Getúlio, eu publiquei no meu site ontem, o outro lado da notícia.com.br, duas informações a respeito disso que você está falando. Uma é do Diário do Nordeste e a outra é do jornal O Estado de São Paulo, falando
desses dois aspectos, que é a propagação da contaminação, da pandemia, nas favelas, nas comunidades. No caso do Rio de Janeiro, eles falam favelas. Agora, também tem um movimento organizado de solidariedade. A Conan acompanha essa movimentação? Como que a Conan atua numa situação como essa? Então, a Conan é uma confederação nacional, né, de associações de moradores. Então, a Conan não atua diretamente no bairro, ela tem entidades filiadas, que são as associações de moradores, e a nível estadual, as federações estaduais, a nível municipal, uniões ou federações municipais de associações de moradores. Então, a gente até está fazendo um levantamento de todas essas ações solidárias que estão acontecendo. Eu posso listar aqui de cabeça diversas ações que estão acontecendo em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o MDM, junto com a FACESP, está fazendo uma forte campanha de arrecadação, tudo com a Conan como parceira, mas não na ponta, não é a Conan que está fazendo, mas está apoiando com os diretores da Conan, com os colaboradores da Conan, que também são membros dessas federações e associações, movimentos que atuam nessa captação. Mas, a nível de articulação mais geral, a Conan faz parte do Fórum Nacional da Reforma Urbana e está saindo, inclusive, até o dia 16 para mandar as propostas, algumas iniciativas de até R$10 mil, aproximadamente 10 em todo o Brasil, até R$9 mil, que vão receber suporte para estar fazendo essas ações de solidariedade mais coordenadas. Então, a gente não tem aqui como te listar exatamente, mas posso dizer que em todo o Brasil, municípios pequenos, municípios maiores, movimentos mais ligados à moradia, movimentos mais ligados à saúde, têm feito diversas ações no sentido dessas redes, de fortalecer essas redes de solidariedade. Inclusive, agora na Sexta-feira Santa, da quinta para sexta-feira, um diretor nosso no Maranhão estava expondo uma iniciativa que eles doaram 500 quilos de peixe que eles arrecadaram para Semana Santa dessas famílias que estão em maior vulnerabilidade social dentro das comunidades que a Conan atua lá, acho em São Luís, que é a cidade que ele milita. Ou seja, em todo o Brasil estão pipocando. Na Cruzeiro também teve uma Páscoa para as crianças, também numa comunidade de grande vulnerabilidade. A nossa diretora Bruna estava fazendo isso com outros parceiros nessa construção. Então, enfim, dá para listar. O MDM aqui em São Paulo, o Tonhão estava capitaneando ações junto com a Nilda de solidariedade para essas famílias aqui na periferia de São Paulo, onde o MDM atua, Movimento de Direito à Moradia, que é afiliado à FACESP da Conan. Então, tem em todo o Brasil, estão pintando, só não é necessariamente a Conan. A gente está, inclusive, fazendo, né, depois dessas ações do final de semana, a listagem dessas ações, inclusive porque o Fórum Nacional da Reforma Urbana vai colocar essa listagem não só das nossas, mas dos outros movimentos populares que também atuam pela reforma urbana, saneamento, mobilidade, moradia, direito à cidade, fazer uma lista de todas essas iniciativas lá para inclusive quem quiser contribuir, quem quiser colaborar, ter essa listagem à mão. Até porque, como é uma ação muito local, às vezes a pessoa quer doar, quer contribuir, né, Oswaldo, onde ele possa ver, onde pode acompanhar, onde possa conhecer as comunidades. Então, a gente até nem quer fazer uma coisa mais geral, pelo menos a gente não vai fazer ainda não decidiu isso na nossa diretoria. A gente está nesse momento com a orientação de fortalecer essas ações e redes locais, onde as próprias comunidades se envolvem, se ajudam dentro do próprio município, da sua própria região. Getúlio, e do ponto de vista do poder público, você disse que as ações são mais locais porque cada localidade tem a sua característica, né? Tem a sua forma de organizar, enfim, tem inclusive a interlocução com o poder público, com o prefeito, com a Câmara dos Vereadores, a Assembleia Legislativa, etc., né? Isso, vocês da Conan, você como presidente da Conan, né, tem observado dificuldades, facilidades para essa interação com o poder público e também em âmbito nacional, quer dizer, o governo Jair Bolsonaro, a gente sabe que não tem este olhar, essa sensibilidade social. Existe essas diferenciações e essas, vamos dizer assim,
ações junto ao poder público também para socorrer estas urgências dessas populações mais vulneráveis? Então, infelizmente, a gente tem em todos os aspectos, né? Desde a questão desse auxílio emergencial, a proposta do governo era de R$ 200. Foi um trabalho da minoria, junto com outros deputados, que conseguiu, junto ao Congresso Nacional, aumentar para 600. Quer dizer, tudo que tem relação com o governo federal, a gente está sentindo muita dificuldade. Teve recentemente um decreto com mais recursos na saúde, mas que não eram novos recursos, que eram recursos remanejados de outra área para o tratamento, para a questão do enfrentamento da Covid. Então, a nível estadual, a nível federal, a gente está tendo, de fato, muito poucas iniciativas com ressonância. Agora, alguns estados, inclusive alguns estados que não são necessariamente do campo político progressista, têm conseguido ter mais sensibilidade no enfrentamento da pandemia do que o governo federal. Em alguns municípios, ou por ação das prefeituras e dos estados, ou por ação judicial, por exemplo, em Porto Alegre, hoje, se a pessoa não pagar a conta de água, não vai ter o fornecimento cortado. Quer dizer, isso é uma iniciativa importante. Aqui em São Paulo, tem diversas iniciativas também nesse sentido, de não corte da eletricidade e do fornecimento de água. Quer dizer, pequenas iniciativas, mas que para essas famílias que estão nessa situação, que não vão ter renda, acabam sendo ações importantes. A Conan, junto com outras entidades, fez um documento próprio, mas também com nota em outras entidades, acionou o Ministério Público Federal no sentido de que tenha uma uniformidade nacional, né, de que não corte da eletricidade, não corte da água, não fim dos despejos e remoções forçadas nesse período, suspensão dos financiamentos habitacionais, seja de público, seja privado, enfim, diversas iniciativas que podem, no frigir dos ovos, nesse momento de crise maior, diminuir um pouco o dano. Agora, também é necessário, eu entendo que essas iniciativas são importantes, mas se não houver um comprometimento maior do governo federal, tudo isso fica comprometido, acabam sendo medidas mais paliativas do que efetivas. E, nesse sentido, a gente tem feito uma cobrança muito forte para garantir que esses direitos essenciais das pessoas, esses serviços essenciais, por exemplo, o gás a R$ 80, qual pessoa que não tenha renda vai conseguir comprar um bujão de gás, que, aliás, aqui em São Paulo, esses dias, quando ficou o início da quarentena, acabou aquele lote de gás, estavam vendendo a 110 os últimos bujões. Qual pessoa que não tenha renda que vai conseguir comprar? E aí a gente sabe que a pessoa não tendo gás vai usar álcool, vai usar querosene, vai usar outras coisas, aumenta o incêndio, incêndios das moradias, principalmente as mais precárias, e ao invés de resolver o problema, acaba criando um problema ainda maior. Então, Acidentes domésticos? Acidentes domésticos, né? Então, isso acontece por quê? Pelo valor do bujão de gás. Então, é importante que até o bujão de gás tenha esse tipo de subsídio no momento emergencial desse. E os países desenvolvidos, enfim, a Inglaterra é um bom exemplo, né? Estava subsidiando o salário de quem recebesse até 75% de quem recebesse até 2.000 libras, ou seja, e o salário é um salário bem razoável. Mas não estou nem falando desse valor no Brasil, mas minimamente nem isso está acontecendo, né? O Bolsonaro só tomou algumas medidas depois de muita pressão e medidas muito tímidas. Se a gente for avaliar que, por exemplo, os Estados Unidos estão investindo 2 trilhões na sua economia para tentar segurar minimamente a sua economia para o pós-crise, né? Então, a gente tem tido muita dificuldade. O governo federal, de forma alguma, tem acenado com as medidas que, não só a Conan, mas que os outros movimentos urbanos, que os outros movimentos sociais têm apontado. Por exemplo, a gente tem apontado nesse momento, em ação junto com o Conselho Nacional de Saúde,
pela revogação da emenda constitucional 95. A revogação da emenda 95, ela cumpre um papel muito importante para a saúde, mas, na minha opinião, ela cumpre um papel mais importante ainda no próximo período, na educação, nas políticas de proteção social, nas políticas de retomada do desenvolvimento da infraestrutura. Porque se a saúde, que tem outras emendas que garantem, tem outros dispositivos constitucionais que garantam o mínimo do financiamento para a saúde, está passando todo esse perrengue, esse processo que historicamente foi de subfinanciamento para, no último período, principalmente acelerou depois da entrada do Temer, para desfinanciamento desse financiamento da saúde, que já era menor do que o necessário para cumprir os dispositivos constitucionais, a gente entende que nas outras políticas sociais houve um encerramento do investimento nisso, né? Minha Casa Minha Vida não existe mais, o Plano sabe que o saneamento é fundamental nesse momento de enfrentamento da pandemia. Também não tem mais financiamento público, inclusive as medidas que têm chegado sobre o saneamento é para privatizar e não para retomar um nível que tinha anteriormente de investimento no saneamento, e tudo isso se desdobra no quê? Na realidade das nossas comunidades. E claro, Oswaldo, a gente não pode desconsiderar que a pandemia ela não está trazendo caos para as comunidades, ela está aprofundando um caos nas comunidades. O Brasil não ficou com problema por causa da pandemia. A gente já está vivendo um processo de mais de 13 milhões de desempregados, milhões de pessoas subempregadas, a uberização da nossa economia, né? Então, tudo isso, o enfrentamento da pandemia está só agravando um quadro que já era desesperador. É uma crise, é uma crise dentro da crise. É uma crise que torna uma outra crise anterior pior ainda, né? Porque eu entendo que essa crise da pandemia, a gente não tinha muita gerência sobre ela. Talvez a gente tenha algumas críticas pontuais à condução de uma maneira geral, uma questão ou outra que poderia mudar no enfrentamento da pandemia. Só que ela se torna tão profunda e tão desgastante porque, por exemplo, se a pessoa tem direitos trabalhistas, se a pessoa tem emprego, se a pessoa consegue minimamente sobreviver. Mas a gente já tem dezenas de milhões de pessoas no Brasil vivendo de uma maneira precária, além de faltar os serviços e equipamentos essenciais, de não ter a saúde adequada, já não tinha economicamente nenhum emprego para poder viver com dignidade, né, Oswaldo? Então, a questão disso acontecer nesse momento só aprofunda mais essa situação que já era muito, muito precária nas comunidades. Então, nós temos que ver que vai ter dois tipos de enfrentamento da pandemia. Um, nas regiões centrais, onde as pessoas podem ficar de quarentena porque são profissionais liberais, porque tem uma reserva mínima, porque conseguem fazer um home office, e outro nível de enfrentamento na periferia, onde a pessoa, por mais que essas recomendações sejam seguidas minimamente, por mais que a gente defenda que esse isolamento social é essencial para que essa catástrofe não bata nas comunidades ainda com mais força, que apesar disso ainda vai ter um impacto social muito grande nessas pessoas, nessas famílias, né, Oswaldo? Então, é uma situação para nós muito, muito complicada, mas que a gente entende que minimamente o isolamento social ainda é a medida mais adequada. Mas para que isso fique de pé, para que isso se torne efetivo, vai precisar, com certeza, de mais ações efetivas do poder público para sustentar o isolamento social, para sustentar essas medidas necessárias para que a gente não aconteça no Brasil o que está acontecendo em Nova York, de se abrir uma vala comum para se enterrar as pessoas que não têm como fazer o enterro dos seus familiares ou que não têm parentes próximos para providenciar isso. Nós não queremos que isso aconteça no Brasil, né? Ou que nem na Itália, montanhas de cadáveres juntos. Acho que, infelizmente, se não houver ações efetivas, isso pode ser uma realidade do Brasil. Nós temos que trabalhar com as autoridades sanitárias para que isso não aconteça. Você falou aí de Nova York, das valas comuns. Isso é a barbárie, né? É a completa barbárie. Eu publiquei também no meu site, o outro lado da notícia.com.br,
algumas matérias do The New York Times e também do The Washington Post, que fala esse problema da segregação social, né? Quer dizer, a pandemia atinge muito mais os afrodescendentes, que é a população negra, que fica muito mais vulnerável, exatamente por essas questões que você está falando aí. Aqui no caso do Brasil, esse é um problema também, né? Porque às vezes as pessoas que vivem em áreas mais melhor servidas de infraestrutura não têm noção do que acontece fora daquele mundo, não é isso? São Paulo é muito característico disso. Quer dizer, a imensa maioria da população que mora na periferia, eu calculo que 70%, 80% da população do município de São Paulo, né, vivem em condições muito precárias em termos de infraestrutura. Isso acaba não saindo na mídia. Quando sai, é de maneira trágica, como as imagens dos cemitérios das periferias, o cemitério da Zona Leste, sobretudo, da Vila Formosa, que é imenso aquilo lá, a quantidade de pessoas que estão enterradas ali sem diagnóstico correto, sem passar pela notificação, como eles dizem, e mesmo em regiões, a nossa região, que eu sou de Maringá, no Paraná, que são regiões que são consideradas, ou são vistas, pelo menos, como regiões ricas, que não têm tanto problema social. A gente sabe que tem. Porto Alegre, por exemplo, né, tem um imenso cinturão de precariedade. Curitiba tem, até a minha cidade, Maringá, tem a cidade vizinha ali, que é Sarandi, que é uma cidade grande da região metropolitana, vive também esse drama. Ou seja, não dá para a gente dizer que geograficamente no país existe alguma região que está menos vulnerável à propagação da pandemia, não é mais ou menos esse o quadro da geografia das comunidades, das periferias, Getúlio? Então, é isso que a Conan não coloca isso literalmente, mas que tem defendido historicamente. Existem no Brasil, até pela forma que o Brasil foi urbanizado, existem nas grandes cidades. Isso fica muito claro no transporte, mas dá para ver no acesso ao conjunto dos equipamentos e serviços públicos, que tu tem um núcleo da cidade, onde tem as regiões centrais, os bairros mais nobres, onde se concentra a maior parte dos equipamentos e serviços públicos. Ali, a mobilidade e a segurança nesse cinturão mais central é onde tu percebe o bom policiamento, os melhores ônibus, as melhores linhas, os carros mais novos, etc. E nesse cinturão que circula, tu percebe que a violência, tu percebe que os equipamentos de saúde, de educação, o serviço, principalmente os ônibus, não alcançam com a mesma qualidade esse serviço. Então, tu tem, de fato, essa divisão que também tem raça e também tem cor, e tem gênero, né? Porque maioria mulheres, maioria negras, maioria, enfim, a margem desse sistema que vivem, né? E então, infelizmente, as nossas cidades têm, principalmente as cidades mais ricas, tu consegue perceber esse contraste maior. Aquela fotografia ali do Morumbi, onde tu tem do lado do Morumbi, com as quadras, os condomínios de luxo, do outro lado do mesmo muro, tu percebe as favelas, né, os barracos, enfim, toda a falta de infraestrutura que marca as nossas cidades. E quanto mais para a periferia tu vai, mais tu percebe a diferença, né, desses serviços, desses equipamentos, enfim, dessa infraestrutura urbana. Então, quando a gente fala em direito à cidade, a gente não fala somente de um teto mais adequado para as famílias, que também é fundamental, mas é um teto com direito aos equipamentos, à urbanização, aos serviços públicos de qualidade. Hoje, nas cidades, a gente percebe isso. E, que nem tu falou, tem classe, tem cor, tem gênero, né? Com certeza, os negros e pardos são a maior parte das pessoas que são vítimas, porque numa parte das vezes é quem mais está vivendo nessas comunidades, nessas condições que de muitas vezes falta dignidade humana mesmo, né? E a pandemia está só evidenciando algo que, infelizmente, para nós que lutamos há muito tempo por justiça e igualdade social no Brasil, Oswaldo, não é novidade.
Nesse momento, outros atores estão percebendo isso, muito mais preocupados que não os afete economicamente no primeiro momento, mas também outros preocupados para que não chegue neles a pandemia. Mas, nesse caso, a pandemia veio através de quem tinha mais estrutura, que viajou do interior, veio, enfim, antes dela poder se tornar a contaminação comunitária e sustentada que já está acontecendo nas grandes cidades do Brasil, né? Infelizmente, ela é democrática até certo ponto, porque qualquer um pode pegar a Covid, com certeza, mas quem tem mais condições de ficar em isolamento social, quem tem condições de se tratar, quem tem condições, enfim, de evitar o contágio é muito mais quem tem recursos do que quem está vivendo em condições muitas vezes abaixo da linha da pobreza nas nossas comunidades. É uma situação muito complexa, é muito difícil pensar, ainda mais quando o governo federal, e aí a gente tem que fazer o recorte entre o Mandetta e o ministro Mandetta e o presidente, porque o Bolsonaro tem sido um lunático, né, por estar afirmando coisas que ele tem afirmado sem sustentação e sem embasamento. E o Mandetta acaba sendo uma ilha de sanidade no meio de um governo que tem feito as defesas que o Bolsonaro faz. Mas isso também não isenta o Mandetta de algumas críticas e de algumas cobranças que a gente tem feito. O primeiro é a questão da testagem. Se a gente não tiver um nível maior de testagem, a gente não vai conseguir dimensionar, inclusive, movimentos da pandemia mais delicados. Nesse momento, o Mandetta, até claro, uma questão estrutural, até compreendo alguns dos argumentos deles, mas não me convence, acredito que poderia ter feito um esforço maior, a gente precisaria de um nível maior de testagem. Hoje, muitas pessoas que morreram com Covid até hoje não saiu os resultados dos exames para atualizar as estatísticas. Muitas pessoas que não conseguem fazer o exame para confirmar. Então, hoje, as notificações, tanto de óbitos quanto de contaminados, para mim, estão muito subestimadas. Segundo, a gente precisa de ações mais efetivas na saúde, no sentido de um financiamento adequado do SUS. O SUS hoje não tem recursos o suficiente para enfrentar a pandemia. Infelizmente, a gente está contabilizando ali entre restos a pagar de outros exercícios e os efeitos da emenda 95. Se não acontecesse isso, hoje a gente teria mais aproximadamente 42 bilhões e meio de recursos na saúde. O Conselho Nacional de Saúde está trabalhando com esses dados. E, além disso, a gente vai precisar a gente continua tendo as outras demandas do SUS, né? Então, somente colocar esses recursos talvez não seja suficiente. Teria que ter um plano mais elaborado, mais estruturado para o enfrentamento da Covid agora e do pós-Covid, né? A gente vai precisar reestruturar e rearticular algumas coisas depois do centro da epidemia, que, segundo o próprio Mandetta, pode demorar mais uns 3, 4 meses, na entrevista que ele fez ontem. Então, que nós também concordamos com esse dado. Nós não temos uma previsão exata de até quando vai o auge da pandemia, mas, com certeza, nós estamos apenas iniciando a travessia desse grande oceano aí, que tem muitos perigos, muitas incertezas, que a gente não sabe se o barco vai chegar inteiro do outro lado, ainda mais se o Bolsonaro continuar mais como Bolsonaro, né? A manchete do jornal do exterior, chamando o Bolsonaro de Bolsonaro, é uma alusão muito real à postura que o Bolsonaro tem tido para enfrentar essa crise. E por que eu estou ligando tanto a questão das comunidades com a questão do governo Bolsonaro? É que é difícil, é quase impossível de mencionar como as comunidades vão enfrentar essa crise sem ter primeiro, segurança do governo federal, com que muitas pessoas, por mais que isso pareça loucura, ainda atuam influenciadas pelo que o presidente está falando. E segundo, que a gente vai precisar de ações firmes para enfrentar a pandemia, para enfrentar a crise econômica e social advinda de um longo período de quarentena e isolamento social.
Então, a gente precisa de uma atuação do governo federal em outro patamar, que mais ajude do que atrapalhe. Infelizmente, cada vez que o Bolsonaro faz uma declaração pública, ele está mais criando caos, criando questionamento em orientações técnicas e enfraquecendo uma orientação que já é frágil pela necessidade, pela angústia, por tudo isso que a gente está vivendo. A gente não está falando de um isolamento numa situação normal das comunidades. A gente já está falando, por exemplo, há 10 anos atrás tinha pleno emprego nas comunidades. Hoje a gente tem um momento que o desemprego é alto, há uma desilusão com o poder público, há uma desilusão com a classe política, enfim. Abandono, né? Tem um abandono. Com todo. É incrível, mas a gente dizer que dois quadros da direita tradicional, históricos, como Rodrigo Maia e Mandetta, têm sido duas vozes minimamente coerentes num cenário de caos, num cenário, enfim, tão, digamos assim, nefasto para o nosso povo, como esse que a gente está vivendo hoje sobre a égide do governo Bolsonaro. Vai ter alguns detalhes, Getúlio, que eu queria que você também fizesse algumas considerações. Primeiro que o comportamento do Bolsonaro a gente pode sim caracterizar como criminoso. Eu até fiz um comentário recente dizendo que ele espalha a morte. E a questão que você falou também das diferenças sociais, quem tem condições de fazer a quarentena, o isolamento social, quem não tem. E tem outros fatores também, porque o que o Bolsonaro está fazendo, no fundo, é incentivando essas pessoas a irem para as ruas, primeiro para gerar capital, não é para a sua sobrevivência, mas sim para gerar capital, fazer a roda da economia girar, como se diz, com os braços destas populações vulneráveis, essas populações sujeitas à contaminação, porque você tem vários fatores aí que pode ser considerado. Você falou, por exemplo, da mobilidade, transporte público. Eu entrevistei aqui o Wagner Fajardo, do Sindicato dos Metroviários, ele dizendo a barbaridade que acontece no metrô, a quantidade de pessoas que entram no metrô, que têm contatos de diferentes regiões da cidade, de outros municípios, de outros estados. Ou seja, esta população que o Bolsonaro está pedindo para ir para a rua trabalhar vai passar por esse vetor de contaminação. Tem a questão da alimentação, que é um problema grave também, porque a pessoa subalimentada está mais sujeita a ter menos resistência e, fundamentalmente, essa questão do isolamento social, essa questão que você falou aí da precariedade das moradias, das aglomerações que existem nas moradias. Ou seja, são todos fatores que deveriam estar sendo considerados pelas autoridades como de alto risco, de perigo, que deveriam ser tratadas no sentido de procurar soluções, não no sentido de jogar essa população aí nas condições de contaminação. Ou seja, por todo esse espectro de fatores, as atitudes do Bolsonaro são absolutamente criminosas, não é isso? Então, é de fato, no mínimo criminoso, né, Oswaldo? A gente pode denominar essas ações do Bolsonaro, no mínimo, criminosas, mas elas também se agravam por tudo isso que tu falou, porque a gente tem tido principalmente nos últimos 5 anos, 4 anos principalmente, uma série de ações, porque a gente nunca teve no Brasil governos que tivesse a questão da infraestrutura urbana, da questão social como prioridade. Tivemos minimamente isso no ciclo com Lula e Dilma, né? Mas mesmo assim com alguns aspectos ainda aquém das necessidades. Começava-se a se construir algumas políticas. E de 2016 para cá, houve um corte absurdo nessas políticas. Então, se nós tivéssemos cidades com mais saneamento, com moradia mais adequada, que tivesse tido processos de urbanização, que tivesse os sistemas de mobilidade consolidados. Por exemplo, eu acompanho muito ainda, apesar de estar morando em São Paulo, eu acompanho muito o noticiário de Porto Alegre. E o Transurb, que é uma das poucas remanescentes públicas do transporte urbano no Brasil, metro ferroviário,
ele está operando com uma carga reduzidíssima, por dois motivos. Primeiro, pela questão do isolamento social, tu diminui o número de viagens, enfim, tu restringe o número de passageiros. Segundo, porque mesmo que ele quisesse, ele não poderia ter mais viagens, porque como ele tomou a medida de afastar os servidores de grupos de risco e de mais de 60 anos, e que no último período não houve concursos em renovação dos seus servidores, com certeza ele não teria nem como, nem se quisesse, poderia operar com a sua capacidade normal. Então, a gente falta muito Estado para as cidades. O pessoal fala que tem Estado demais. Na nossa opinião, tem tido Estado de menos historicamente na periferia e nas comunidades. Falta política habitacional, faltou política de saneamento, faltou política de mobilidade, faltou equipamentos e serviços públicos mais descentralizados. Então, o Bolsonaro somente aprofundou com a sua loucura uma situação que já era de muita vulnerabilidade das nossas comunidades no Brasil. Então, no nosso entendimento, a gente precisa, num pacto de reconstrução pós-pandemia, repensar muitas opções que foram feitas, porque nós vamos precisar, em 2008 para 2009, quando surge a ideia do Minha Casa Minha Vida, ele não vem somente como um programa habitacional, ele acabou se tornando o maior programa habitacional da história do Brasil. Mas a ideia inicial dele era manter aquecido um setor da economia essencial, que era o setor da construção civil. Então, ele veio muito mais com uma medida anticíclica naquele momento, que tinha a crise global do capitalismo, enfim, que estourou nos Estados Unidos, mas ele veio muito mais naquele momento para enfrentar a crise econômica do que com uma política habitacional. Então, a gente talvez tenha que fazer depois do centro da Covid, do centro da pandemia da Covid, começar esse processo de reconstrução do Estado brasileiro, com mais Estado para quem precisa, mas não com mais Estado para os banqueiros, não com mais Estado para quem detém o poder do capital especulativo, etc. Nesse momento, todas as alternativas que se levantam por parte dos núcleos dirigentes não é para reconstrução, é para aumentar ainda mais a exploração. Então, isso para nós não serve. A gente entende que é necessário que as medidas que venham pós-pandemia sejam para a reconstrução do Estado Nacional, para a retomada do nível de investimento público na economia, para a retomada da geração de empregos, para a retomada do percentual de importância da indústria no nosso PIB, de reinvestimento na economia, enfim, questões que para nós são essenciais. Se nós não tivermos isso, com certeza a gente vai acabar com a pandemia, quem sobreviver, sobreviveu, vai retomar a sua vida, mas vai ter muito mais dificuldade da gente retomar um patamar mínimo que já teve lá em 2010, de quase pleno emprego, para um patamar minimamente digno. Então, a gente entende que é fundamental se pensar o pós-crise com medidas que retomem o Estado para quem precisa, que enfrentem questões estruturais. E aquela história, cada real que a gente investe em saneamento são R$ 5 que potencialmente a gente está economizando em saúde pública que poderiam estar sendo investidos em outras questões. Hoje a gente está vendo que falta política de atenção básica, mas também está vendo que falta investimentos públicos também em média e alta complexidade. Quer dizer, a gente tem um déficit nacional, um déficit do país em várias áreas e várias que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. É um absurdo o que foi feito com as bolsas da CNPq no último período e hoje a gente precisando tanto investir em pesquisa, investir em alternativas para o enfrentamento da Covid. Quando a gente corta recurso ou em ciência e tecnologia, ou em educação, ou em saúde, ou em políticas sociais, daqui a pouco esse recurso faz falta para que a gente possa estar... A gente está falando de vidas, Oswaldo. Enquanto alguns economistas olham valores, olham números, a Conan, as associações de moradores e quem está fazendo trabalho na ponta no seu dia a dia está vendo vidas, é a vida das pessoas. Então, esses investimentos que não vêm, que não retornam em políticas, em ações, em investimento, em áreas que priorizem as pessoas, que priorizem somente o lucro de alguns, com certeza faz falta depois para a garantia da vida dessas nossas pessoas, para a vida nas nossas comunidades. O Ronald sempre fala, o Ronald Ferreira,
presidente da FENAPAR, ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, sempre fala que o que está em discussão é a vida. Não é dados, não é saúde, é a vida. A saúde é o quê? É a vida das pessoas. Então, a gente tem que, nesse momento, se preocupar o que vai ser feito para salvaguardar as vidas. Até porque nós, como comunistas, sabemos, Oswaldo, que quem produz a riqueza são os operários. A riqueza não produz riqueza, o capitalista não produz riqueza. Quem produz riqueza é o trabalho, né, dos trabalhadores, é de quem é a mão de obra que faz, que transforma as coisas, que constrói a riqueza. Nesse momento, mais importante do que pensar no lucro de alguns é pensar em quem produz de fato a riqueza, que são os trabalhadores e que, na sua grande maioria, vivem nas comunidades. É verdade. Você também é do Conselho Nacional de Saúde, não é isso? Para a gente já ir fechando aqui, eu queria que você falasse um pouco desta questão do financiamento para a saúde, a precariedade do financiamento. São essas questões que, se você investe na prevenção, na alimentação, por exemplo, você vai economizar depois nas consequências de doenças eventuais. Mas antes de você falar, eu só queria fazer um breve comentário sobre a cidade de São Paulo. Eu acho que a cidade de São Paulo é muito um retrato do Brasil, porque você tem aqui desigualdades gigantescas. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, a primeira vez que eu vim morar aqui em São Paulo, eu fui morar na Zona Leste, na periferia da Zona Leste, um bairro chamado São Mateus, não sei se você conhece. Eu andava pela Zona Leste de São Paulo, era uma coisa assustadora para quem vinha lá da nossa região, do sul do país, por conta das precariedades da infraestrutura. Ou seja, depois do fim do regime militar, São Paulo teve uma tradição de prefeitos de esquerda progressistas. Eu lembro, por exemplo, que na gestão da Luiza Erundina, uma coisa que ela fez foi asfaltar a periferia. Nem asfalto existia, para a gente ter uma ideia do grau de abandono que sempre existiu nas periferias. Isso também está muito registrado aqui. Quero aproveitar a ocasião, Getúlio Vargas, para mostrar esse livro aqui do Aurélio Pérez, que ele atuou muito na Zona Sul de São Paulo, que é outra área gigantesca de precariedade social, e no movimento do custo de vida contra a carestia. Depois isso acabou se expandindo pela cidade de São Paulo e pelo país. Quer dizer, tem uma tradição de luta aqui na cidade de São Paulo por essas questões básicas de moradia, saneamento e etc. Mas, para a gente ir fechando, eu queria que você falasse desta questão da saúde, do investimento da saúde, da emenda constitucional 95. Como é que você está vendo esse problema nesta crise tão grave da saúde? Deixa eu só fazer um parênteses antes de começar a responder, Oswaldo. Eu não tenho como mostrar agora, mas eu sou um fã teu e tenho vários livros. O do Aurélio eu ainda não peguei, eu vou comprar ele agora. Mas inclusive o do Palmar que tu mostrou recentemente, eu dei para um companheiro que é coordenador nacional do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, Beto Aguiar, que ele é fã do Palmar, então eu dei para ele o livro, vou ter que ir lá na loja do Vermelho pegar outro para mim, mas com certeza sou um fã teu, sou um fã dos teus livros e com certeza é uma literatura que eu recomendo para todo mundo, tá? Outra hora que a gente conversar de novo, eu vou estar com os teus livros aqui separadinhos para poder te mostrar que é verdade. Beleza. Mas sobre a emenda 95, eu sou o primeiro suplente do Conselho Nacional de Saúde. O titular é o nosso diretor de saúde da CONAM, Fernando Pigato, que é um grande abraço para o Pigato, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde nesse momento. E eu sou coordenador adjunto, junto com a CNBB, que coordena através do Dr. André Luiz, da COFIN, que é a Comissão de Financiamento do Conselho Nacional de Saúde. E aí, recentemente, a gente estava, inclusive, subsidiando com a mesa diretora do Conselho para uma resposta à Rosa Weber, do STF, sobre a questão da emenda constitucional 95. A gente entende que não basta, como tem uma proposta lá, de suspender os efeitos dela pelo período da pandemia. É necessário que seja revogada a emenda constitucional 95, como eu já disse antes, ela bate muito forte na questão da saúde, onde ela acaba causando um subfinanciamento, um desfinanciamento daquilo que já era subfinanciado, ou seja, nós historicamente não tínhamos recursos adequados na saúde.
com a emenda constitucional de 95, aqueles recursos que já não eram os adequados na saúde tiveram um processo de retirada desses recursos. A gente estava até comentando que tem um piso de investimento na saúde. Ao andar da carruagem, daqui a pouco, o piso vai ser maior do que o teto que a emenda 95 vai permitir. É uma coisa assim maluca. Tu tem um instrumento constitucional que interfere em outro instrumento constitucional. Aquelas coisas assim que quem fez estava preocupado só com a questão na questão da austeridade do que necessariamente do financiamento adequado das políticas públicas. Então, nessa resposta da Rosa Weber, a gente demonstra que ou foi retirado da saúde nesse período 40 bilhões, 42,5 bilhões, que seriam fundamentais, e que a gente precisa imediatamente de recursos novos para a saúde. Não só remanejar recursos da saúde, mas um impacto maior, com geração de mais recursos para a saúde, que não sejam de outras áreas sociais. Mas, como eu estava falando, a emenda 95, ela ataca a saúde, mas ataca mais ainda outras políticas sociais que não têm essa previsão de recursos gravados a nível constitucional e que acabaram tendo um processo na prática, de que não existe mais política federal de financiamento no saneamento, na mobilidade, na moradia. As políticas sociais ficaram muito fragilizadas, a educação, a ciência e a tecnologia também, apesar das grandes mobilizações da UNE, da UBS, da NPG e dos estudantes em todo o Brasil e dos trabalhadores da educação, tem tido sistematicamente uma diminuição dos investimentos em educação, e se não fosse essa resistência, esse corte ia ser ainda maior. Enfim, Oswaldo, é uma situação trágica. Então, nós entendemos que é necessário, sim, aporte de novos recursos na saúde, mas que também é importante que não só seja suspensa por 2 anos, mas que seja revogada, até porque esses são recursos que daqui a 2 anos vão ser necessários para a reconstrução, né, para a retomada da economia, para a retomada dos investimentos do Estado onde é necessário. E a gente também estava defendendo que os recursos dessa emenda, dessa medida provisória que vem, são os 4, 5 bilhões que vem agora, não tenho com exatidão a MP na mão aqui, que eles se tornem recursos permanentes da saúde, ou seja, que não venham só para esse período, mas que venham permanentemente. Se pode ter o remanejo desses recursos para a saúde nesse momento, que esses recursos que venham já se tornem recursos permanentes da saúde. Eu acredito que o cobertor é curto, todo mundo sabe disso, e tem que ser feitas escolhas. Então, entre a rolagem da dívida pública, entre a Bolsa Banqueiro e as políticas sociais, o reforço na renda básica para quem precisa e outras iniciativas que beneficiem o povo, é claro que nós precisamos salvar setores estratégicos da nossa economia, mas com certeza não são os banqueiros esses setores estratégicos. Infelizmente, toda vez que o mercado se manifesta, é em defesa do interesse de quem tem muito. Eu acredito que o Estado tem que intervir mais, mas é Estado para quem precisa, não Estado para quem tem. Ao invés de dar a bolsa banqueiro, tinha que taxar as grandes fortunas, tinha que taxar as heranças, tinha que avançar. Aliás, o próprio Conselho Nacional de Saúde tem defendido medidas e iniciativas nesse sentido como forma de complementar, né, o financiamento da saúde. Tem 3 medidas tramitando, de 3 emendas condicionais tramitando, que elas também visam acabar com os fundos, que poderia ser, nesse momento, recursos essenciais para a questão da saúde, da educação, das políticas sociais, de uma maneira geral. Então, a gente está vivendo um momento de crise, mas a política econômica do governo federal vem na contramão de tudo que a gente defende. Talvez essa crise, sempre olhando o lado bom das coisas ruins, né, tentando avaliar, talvez uma crise permita que alguns debates que estavam sendo feitos a toque de caixa no Congresso sejam repensados, não aconteçam na velocidade que está acontecendo e, em alguns casos, sejam revertidos. Se mantivesse o ritmo que estava antes da pandemia, nós teríamos aprovados muitas medidas e iniciativas
que tirariam ainda mais possibilidades de políticas sociais, porque sempre se teve a ideia de, olha, ganhou um presidente, faz parte do processo democrático, ele vai implementar a sua política. Se ganha na eleição seguinte um presidente com uma visão política diferente, ele poderia retomar algumas dessas políticas através de leis, através de decretos, etc. O que o Guedes e o Bolsonaro estão fazendo é algo que, mesmo que ganhe alguém do campo progressista na próxima eleição, alguém como a Manuela, o Flávio Dino, enfim, alguém do campo progressista, a gente não vai ter nem instrumentos para poder reverter o que eles estão fazendo. Eles estão criando uma série de barreiras para que nem as políticas sociais necessárias possam ser retomadas ao ganhar um presidente do campo progressista. Então, algumas coisas que nem o neoliberalismo de FHC tiveram coragem e capacidade de fazer no Brasil nos anos 2000, hoje o Bolsonaro e o Guedes estão fazendo a toque de caixa. E nesse aspecto, na questão da política ultraliberal, o Congresso tem sido um aliado sem questionamentos do Guedes. Às vezes eu penso mais que é mais a política deles do governo Bolsonaro mesmo, esse ultraliberalismo, né, de tanta afinidade que eles têm nessa pauta. Por outro lado, o Congresso tem sido aliado dos movimentos mais progressistas na defesa das liberdades, da democracia, etc. Então, esse é um momento de extrema diversidade. Eu entendo que somente unindo amplas forças, tanto da sociedade, quanto forças políticas, quanto grupos que estejam contrários a essa postura do Bolsonaro, que estejam minimamente com a razão, somente com a união desses atores mais lúcidos nesse momento é que nós vamos conseguir sobreviver com o mínimo de dignidade a essa pandemia. Mas fica claro, e todos começam a perceber isso, que o SUS é fundamental, que o SUS é essencial e que somente com financiamento adequado do SUS é que a gente vai conseguir enfrentar com o mínimo de dignidade, com o mínimo de impacto essa pandemia que a gente ainda não sabe o tamanho que ela vai ter. Vai depender muito das ações que os poderes públicos em todas as esferas, mas em especial o governo federal vai tomar nesse próximo período. Verdade, Getúlio, a gente ficaria aqui, sei lá quanto tempo conversando, são tantas coisas. Com certeza. Mas a gente precisa ir encerrando. Eu queria só dar um outro dado, um alerta da OIT, que as mulheres são mais atingidas por esses problemas todos aí de questão de infraestrutura, do isolamento, a sobrecarga de trabalho, a discriminação, violência e etc. Mas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Getúlio, você também falou dos fundos públicos, era outro assunto também que a gente poderia estender, quer dizer, o governo está tirando dinheiro público que deveriam servir às demandas da população mais vulnerável para jogar na ciranda financeira. Mas eu quero te agradecer imensamente, Getúlio, pela sua gentileza de atender o convite para a gente fazer esse bate-papo tão esclarecedor. Muito obrigado por você ter vindo aqui, conversado comigo e a gente fazer esses esclarecimentos todos aqui. Oswaldo, tu já sabe o caminho, estou à disposição a hora que tu precisar. Prazer falar comigo, prazer falar com quem acompanha o outro lado da notícia. Eu sou uma das pessoas que acompanha regularmente o site, enfim, sou um admirador do teu trabalho e estou à tua disposição para quando precisar. Obrigado, Getúlio. Um abração, viu? Obrigado mesmo. Até a próxima. Logo, logo a gente volta a se falar. Abraço. Abraço.